Você pode até duvidar da lei da atração, mas e se eu te dissesse que a Bíblia já falava sobre isso há séculos? Hoje eu vou te mostrar 11 fundamentos bíblicos que falam sobre a lei da atração. A lei da atração, ela é usada o tempo todo por todo mundo, independentemente se você acredita nela ou não. É como a lei da gravidade. Se eu pegar essa caneta e soltar, ela vai cair. Independentemente se eu quero que ela caia ou não, se eu acredito que ela vai cair ou não, a lei da gravidade vai funcionar do mesmo jeito. O termo lei da atração surgiu há séculos atrás, mas ganhou notoriedade no início do século XX. Foi popularizado principalmente por Napoleão Hill, que falava sobre o poder do pensamento positivo e da manifestação. Porém, o grande boom aconteceu em 2006, com o lançamento do livro e documentário O Segredo, de Rhonda Byrne, que trouxe a lei da atração para o público, apresentando a ideia de que os nossos pensamentos têm a capacidade de atrair tudo aquilo que desejamos para as nossas vidas. Mas será que a lei da atração passou a funcionar mais depois que ela ganhou notoriedade, que ela passou a ser mais conhecida? Ou ela sempre existiu e sempre funcionou da mesma forma, mesmo que não tivesse esse nome? Será que os nossos antepassados não praticavam inconscientemente a lei da atração? Esse movimento, que muitos chamam de lei da atração e outros vão chamar de fé, sempre existiu. É só você observar a Bíblia e os ensinamentos que Jesus trouxe aos homens a respeito desse fenômeno. A ideia central da lei da atração é de que os nossos pensamentos, palavras, crenças moldam a nossa realidade e pode ser encontrada em diversos momentos na Bíblia. Em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, temos a passagem da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e acreditava que se apenas tocasse nas roupas de Jesus, ela seria curada. Sua fé intensa e a certeza de que isso aconteceria atraíram a cura para sua vida. Não importa o nome que você dê a esse movimento, chame como quiser. Lei da atração, fé, pensamento positivo, cocriação, manifestação, energia positiva, milagre, seja lá como você queira chamar. Isso não importa. O que importa é que há diversos relatos com pessoas de crenças e opiniões diferentes, mas que atestam que já provaram dessas experiências, dessas energias, desse movimento que vem de algo superior e além da nossa compreensão e do nosso entendimento. Sempre vai funcionar do mesmo jeito, independentemente de como você queira chamar, se você acredita ou não nesse movimento, ele sempre vai existir. É como a lei da gravidade que eu mencionei anteriormente, formulada por Isaac Newton, sempre existiu e sempre vai existir, mesmo que não tivesse esse nome. E se você mudar o nome, ela vai continuar funcionando do mesmo jeito. Se você acreditar ou não, ela também vai continuar funcionando do mesmo jeito. Porque essas leis ou essas energias que envolvem o universo e também envolvem a gente, não depende do nosso querer para ela funcionar. Por exemplo, essa gravidade que a gente está aqui agora, que eu estou aqui, que você está aí do outro lado, ela é totalmente diferente da gravidade no espaço, onde os astronautas ficam, que os objetos flutuam. E com o avanço da tecnologia, do conhecimento humano, possibilitou ter novas experiências que percebeu que tinha uma diferença em relação à gravidade aqui da Terra e em relação à gravidade lá do espaço. Primeira vez que o ser humano foi para o espaço, ele percebeu essa diferença e foi adotando conhecimentos, pesquisas para entender melhor o que era, como funcionava. O nome pouco importa. A gente poderia ter adotado qualquer nome para esse movimento, mas aí a gente vai negar que esse movimento existe e que ele é diferente aqui na Terra em relação ao espaço? Não dá para negar. Você negando ou não, acreditando ou não, ele vai existir do mesmo jeito, até dá, mas ele vai existir do mesmo jeito, porque ele está além do nosso querer. Esses fenômenos, na minha opinião, foram criados por Deus.
que você pode entender que é uma energia poderosa, ou universo, ou qualquer outra coisa. Na minha opinião, existe um Deus e ele criou todos esses fenômenos e criou tudo, o universo, toda a existência. Mas, independentemente do que você acredita, fato é que esses fenômenos estão presentes e eles existem desde que o mundo é mundo. O ser humano só vai adquirindo aos poucos a capacidade de aprender um pouquinho mais, de saber um pouquinho mais, mas ainda existem muitas coisas inexplicáveis e que estão fora da capacidade do conhecimento humano. Jesus ensina um princípio muito semelhante ao da manifestação, que a gente pode observar na Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Aquele cristão que fala que não acredita na lei da atração, na verdade, ele não acredita no nome lei da atração. Se você faz oração em intenção de algo e acredita que aquilo é possível de acontecer, que existe uma energia maior, poderosa, que com fé, muita fé, é capaz de alcançar aquilo que você deseja, que você está pedindo em oração, então você acredita sim nesse fenômeno. Você pode não acreditar no nome lei da atração. Você pode chamar esse mesmo fenômeno de fé, de milagre, mas você acredita nesse movimento. O movimento em si, ele funciona do mesmo jeito. O que muda é a forma como você chama ou acredita. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a gente vê claramente sobre o poder da palavra. Morte e vida estão no poder da língua. Quem sabe usá-la, comerá de seus frutos. Muitas vezes você pode acabar falando, verbalizando coisas que advêm do seu medo, mas não significa necessariamente que são coisas que você queria que acontecesse. Então imagina que você tem medo de algo e não quer que isso aconteça. Quando você verbaliza, você está, de certa forma, materializando aquele seu medo. E isso é bem perigoso. Então, se você imagina algo que você tem medo e acredita que aquilo pode acontecer, você sente que aquilo vai acontecer. E não só isso, você ainda verbaliza, você pode estar contribuindo para aquilo se tornar realidade. Quer um exemplo clássico? Quando você vai fazer alguma coisa que você julga ser difícil. E aí você solta aquela famosa frase: Ah, isso não vai dar certo. Isso ocorre até de maneira inconsciente. Quando aquilo não der certo, você vai dizer: Olha aí, tá vendo? Eu tinha certeza que não ia dar certo. E muitas vezes você meio que está agorando. Agorar significa desejar más energias, pensamentos negativos para aquela determinada ação. Que você, no fundo, deseja um resultado diferente. Mas quando acontece, você justifica dizendo já saber daquele resultado. Eu sei que é difícil ter esse controle 24 horas por dia de tudo que você fala, de tudo que sai da sua boca. No início, você vai perceber só depois que você já falou. Mas depois, com o tempo, você vai passar a perceber antes mesmo de falar. Perceber quais são as palavras que estão te auto-sabotando e manifestando coisas indesejáveis para a sua vida. Tem um velho ditado conhecido, que eu não sei se você já ouviu falar, que diz assim, que o chicote do corpo é a língua. E não é à toa. As palavras, elas têm grande poder. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20 ao 21, tem uma passagem bíblica que os discípulos não conseguiam curar um menino epilético. E eles foram perguntar a Jesus o porquê. E Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. A fé é algo muito particular de cada pessoa, de cada indivíduo. Quando você deseja muito alguma coisa, só você sabe o tanto que você quer que aquilo aconteça. Qual grande é o tamanho do seu desejo? E o tanto que você acredita que aquilo de fato vai se tornar realidade.
E isso é particular de cada um. Só você sabe os sonhos que carrega dentro de si. Eu recomendo você não compartilhar nem com a pessoa mais próxima, porque às vezes, sem querer, inconscientemente, ela pode acabar te desmotivando, sabotando ali aquela sua energia positiva em relação àqueles sonhos. Muitas pessoas não têm os seus pedidos, os seus sonhos atendidos e preferem dizer que a lei da atração, a fé ou qualquer outra coisa que você queira chamar não existe ou não funciona. Mas será que ela acredita realmente que aquilo é possível de acontecer? Porque se ela tiver no fundo alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, ela não tem fé plenamente. E também tem outro fator que poucos falam, que é a vontade de Deus. Quando você sabe, no seu íntimo, no fundo do seu íntimo, que você desejou muito aquilo, que você acreditou demais, não tinha mais como você acreditar mais do que você acreditou que aquilo fosse acontecer. E mesmo assim não aconteceu. Será que não é porque se aquilo acontecesse, não seria ruim para você? Ou ruim para outra pessoa? Será que aquilo não fazia parte do desejo de Deus para sua vida? E que não estava alinhado com seus desejos? Aqui entra um outro tipo de fé, a de confiar no propósito de Deus. Que você fez o seu máximo, acreditou, confiou, empregou ações para aquilo e que por isso você acredita que aconteceu da melhor forma possível, como Deus queria que acontecesse, mesmo que não tivesse alinhado com seus desejos. Voltando aos fundamentos bíblicos, em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa passagem nos traz nada mais do que a dúvida. A dúvida é a falta de fé. Você não acredita de verdade naquilo que você está pedindo, seja porque parece difícil ou impossível, segundo a ciência ou as estatísticas. Lembre-se, Lázaro já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Quando Jesus chegou, apesar disso, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. E diante de todos, Lázaro reviveu. Esse é um trecho de João, capítulo 11, versículo 1 ao 44, que traz a história de Lázaro. E esse milagre demonstrou que nem a morte é um obstáculo para aquele que crê. Você quer ver mais um fato bíblico que foge da nossa lógica? Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças a Deus, distribuiu a comida e no final, acredite, ainda sobraram 12 cestos cheios. Essa passagem você encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, e João, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Atualmente, com diversas tecnologias e o avanço da humanidade, você diria que é possível alguém andar sobre o mar? Provavelmente não. Mas há séculos atrás isso aconteceu, contrariando todas as estatísticas possíveis. Essa passagem a gente encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Os discípulos estavam no mar, em meio a uma tempestade, quando viram Jesus andando sobre o mar. Pedro, vendo aquilo, pediu para ir até ele. E enquanto teve fé, conseguiu andar sobre o mar também. Mas quando ele duvidou, começou a afundar. Jesus o resgatou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quantos exemplos não vemos de resultados de cura que surpreendem a medicina? Que, pela lógica, aquele resultado não seria possível. São inúmeros casos, alguns que vêm ao conhecimento público, outros que só quem sabe realmente ali são os médicos e os pacientes,
e pessoas próximas àquele paciente. Você provavelmente conhece algum caso, já ouviu falar, ou tem alguma experiência para comentar de uma pessoa que tinha determinada doença e que houve uma cura inexplicável, que segundo os médicos, segundo o diagnóstico, aquele não seria o resultado natural, que o resultado seria outro. São os verdadeiros milagres que acontecem todos os dias. E isso é o poder da fé, ou da lei da atração, seja lá o que for que você queira chamar. Que a pessoa acredita fielmente no íntimo dela que ela vai ser curada, ou que um ente dela vai ser curado. E aquilo contraria totalmente as estatísticas da medicina, coisas que os próprios médicos não conseguem explicar, estão acima da ciência. Há duas passagens bíblicas que reafirmam ainda mais tudo aquilo que já falamos. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz: Tudo que, na oração, pedirdes com fé, vós o recebereis. E ainda em Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz: Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Esses versículos nos mostram que a crença naquilo que você deseja é fundamental para ver a concretização no plano material, independentemente do que você queira chamar. Se você acredita ou não, se você usa de maneira consciente ou inconsciente, essa lei, esse movimento, vai continuar existindo e funcionando, seja para atrair coisas boas ou até mesmo ruins para a sua vida. E não foi Napoleão Hill ou Rhonda Byrne que criou a lei da atração, mas ela já existia desde a criação do mundo e antes mesmo de alguém sequer nomeá-la. A lei da atração, esse movimento, esse fenômeno já existia. Se você se sente melhor chamando de fé, continue. Ou de lei da atração, manifestação, energia positiva, cocriação. Pouco importa o nome que você queira chamar. Não é o nome que vai fazer diferença no modo em que ela vai agir na sua vida. O importante é que você saiba que esse fenômeno ou essa energia faz parte das nossas vidas, principalmente para você evitar atrair para sua vida coisas ruins, coisas indesejáveis. Pois mais importante do que saber utilizá-la, a lei da atração, a fé, para atrair os seus sonhos, é saber utilizá-la para não materializar os seus medos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima!